gente, sejam muito bem-vindos ao canal Imigrante Motivado. Eu sou Giza e hoje nós temos um vídeo muito especial. Nós convidamos a consultora de imigração Evelise para vir responder algumas perguntas mais frequentes que chegam aqui no canal pra gente e também no Instagram, @Imigrante Motivado, a respeito do programa de imigração para caregivers. Então, Evelise, muito obrigada por ter aceito o nosso convite e vir aqui no canal responder as perguntas mais frequentes a respeito do programa de imigração para caregivers. Gente, eu que agradeço, sempre um prazer estar aqui com Giz e Wagner e vamos às perguntinhas. Vamos lá, olha só, eu vou estar olhando aqui no celular porque são muitas as perguntas e eu vou ler mesmo, tá? Da forma como elas chegaram aqui pra gente. Então, a primeira pergunta que chegou a respeito... Obrigada, Denise. A primeira pergunta que chegou a respeito do programa é assim, ó. Sou técnico de enfermagem aqui no Brasil. Qual seria a melhor forma de imigrar na minha área? Validando meu diploma e passando pelas etapas da prova de inglês e a prova prática aqui no Canadá? Ou ir somente como cuidador e depois de estar morando aí, validar meu diploma e fazer alguns cursos aí para especialização? Obrigada e parabéns pelo conteúdo. Pergunta longa, Evelise, mas o que você acha? Mas essa pergunta, ela chega, tá parecida. Tipo, eu já sou técnico aqui, já sou enfermeiro, devo ir pelo processo de imigração como cuidador e depois terminar o processo para executar realmente a minha profissão no Canadá com o tempo? Qual que é a melhor via? Então, gente, a questão é a seguinte... essa validação, ela leva um tempo, é todo um processo, né? Ela é custosa. Então, o que eu indico? É lógico que isso aí é você que vai decidir, tá? Mas como é uma coisa que leva tempo e custa dinheiro, o ideal, o interessante é que você venha pra cá, já esteja trabalhando, já esteja ganhando em dólar canadense e aos poucos você vai se preparando. Por quê? Se você não passar de primeira, ou se você se demorar um pouco mais do que o esperado, você está trabalhando, você está ganhando dinheiro. Você, de repente, entrando por esse processo, você já é até um PR, né? Porque parece que esse processo agora você já entra, já pega a tua residência. Então, vale a pena você entrar como o caregiver dos idosos, conseguir o seu PR e, com calma, fazer a sua validação. O seu inglês vai melhorar naturalmente, porque você vai estar trabalhando, falando inglês o tempo todo. Então, eu indicaria que você viesse primeiro para cuidar, para pegar o seu PR e, com calma, você faz o teu processo e se torna um enfermeiro aqui. E é muito interessante isso que a Evelise falou, porque uma vez que você é um residente permanente, até para você estudar aqui, se for o caso, porque nós também recebemos essa pergunta, devo fazer o meu curso de enfermagem aqui no Brasil ou entrar como cuidador, porque ela tem já um técnico, e depois fazer um curso aí a mais? Falei, é muito... Eu penso, né, Gislane, e eu estudei aqui também enfermagem, como um residente permanente, você não paga nenhum curso como internacional, porque é caríssimo como internacional. Como residente permanente, você paga o mesmo que um local, como um canadense pagaria por um curso. E geralmente a diferença é muito grande de um valor para o outro. Então, fica essa dica também para você analisar e isso vale a pena para você, tá bom? Gente, tá um dia lindo hoje. Verãozão aqui no Canadá, um céuzão azul. Olha esse verde, porque a gente tá tendo bastante chuva aqui, né, ultimamente. Tá lindo, só não pode aparecer um urso. Não, pelo aqui amor de atrás, Deus. porque aqui atrás, aqui, ó, é onde os ursos moram, tá? Eles gostam. É mata pura. Mas vamos lá. Próxima pergunta é: com essa residência permanente, você sabe quais membros da família você pode levar? Tenho uma filha mais de idade e ela é minha única família. Olha só, no caso aqui, Evelise, ele quer saber, gostaria que a Evelise esclarecesse assim, com filhos menores de idade, veio pra cá através do processo de imigração para caregivers, você vai receber o seu PR, que é o site que tá falando que vai ser assim agora, ótimo, né? E com filhos menores de idade, como que é? E com filhos maiores de idade, como que funciona essa questão de quem recebe essa residência? Gente, para o filho ser dependente, ele tem que ser menor de 22 anos, tá? Então, se a sua filha, ela tem mais de 22 anos, daí ela tem que fazer o processo dela. Já não existe mais o fato dela ser dependente sua. A não ser que a sua filha tivesse algum tipo de problema que tivesse necessidade, né, que fosse considerada incapaz no Brasil. E aí você, sim, é a responsável por ela e ela é sua dependente em qualquer lugar do mundo que você vá. Aí, ok. Mas se não for esse o caso e ela for maior de 22 anos, infelizmente ela vai ter que fazer um processo independente só pra ela. Muito obrigada, esclareceu, porque essa pergunta não foi só uma pergunta que veio assim não, tá, gente? Foram outras, porque muitas famílias vão ter mais de um filho e algumas o filho já é maior, né, de idade. Então, muito bem esclarecido. Bom, estou me preparando para ir para o Canadá, sou enfermeira, mas nunca trabalhei em clínica de idosos. Já cuidei deles em hospitais, mas não em clínicas propriamente ditas. A minha primeira pergunta é, para comprovar essa experiência de um ano, que agora soltou, né, gente? São 6 meses de experiência recente.
que eles pedem, precisa adquirir uma experiência em casa de idosos aqui no Brasil? Asilos, clínicas que cuidam desses idosos? A minha experiência em hospitais não conta? Não, a sua experiência em hospitais conta se você tiver numa carta do diretor do hospital, ou do seu chefe dentro do hospital, dizendo que você executava as funções de um cuidador de idosos. Aí não importa onde seja. Você precisa ter essa experiência recente, mas essa experiência tem que ser relevante nessa área. Então você vai ter que, essa pessoa que vai fazer a carta para você, vai ter que escrever todas as funções e tem que bater com a função do cuidador de idosos. Exato, muito bem explicado. E é isso também nós já comentamos, gente. A carta, ela tem que ser escrita em inglês. E aí a pessoa perguntou pra gente, né? Ah, mas o meu chefe não sabe inglês. Não tem problema, você faz essa carta. Uhum. Você mesmo pode redigir essa carta com todas as suas funções. Gente, lembrando que lá no site do governo fala exatamente quais são as funções requeridas para essa posição, tá certo? Então ele fala lá o que você tem que ter feito: cuidado de idoso, saber dar banho, saber dar uma medicação, trocar curativo simples. Tá falando tudo, descrevendo tudo para vocês. A gente já colocou também no vídeo aqui no canal, aqui no nosso canal do YouTube, tá bom? Tem vídeo sobre caregiver, tem lives falando sobre esse programa caregiver e inclusive a gente fala sobre isso. Então assim, faça a carta, redija essa carta em inglês, colocando todas as suas funções de acordo com o que o governo pede para esse programa de imigração e pede ao seu chefe para assinar e dar um carinho, não é verdade, Denise? Exato. Agora, se o chefe não fala inglês e não se sente confortável em assinar uma carta que ele não sabe exatamente o que ele está assinando, você faz em português e manda para um tradutor juramentado. Pronto. Tá bom? Então fica essa dica nossa aqui para vocês. E aí a gente até respondeu para você que é uma outra pergunta que sempre chega, é como comprovar experiência de trabalho. Fica aí, então, uma das formas para você mandar para a imigração essa carta, tá bom? A próxima pergunta... Ok, essa pergunta ela é bem interessante e complexa, tá? Eu falo pra vocês que essa foi a única pergunta que a gente recebeu dessa forma. Eu moro nos Estados Unidos há 5 anos e tenho 4 anos de experiência como nanny aqui nos Estados Unidos, né? Fiz vários cursos na área, muito parecidos com os cursos requisitados aqui no Canadá, CPR, First Aid, cursos relacionados a ECE. Farei o IELTS, né, no mês que vem, com a experiência que já tenho de nanny. E se eu realizar um curso de caregiver aqui nos Estados Unidos, é mais fácil conseguir um job offer como caregiver de idosos nesse programa? Ou seja, seria possível transicionar para caregiver com a experiência de nanny e cursos teóricos para idosos? Os demais requisitos ela preenche. No Brasil, tive experiência em cuidar de idosos, membros da família. Mas essa experiência, gente, ela tem que estar dentro dos últimos 3 anos também, tá? Tem essa experiência recente. Exato. Essa questão dos Estados Unidos, com experiência lá, com curso lá. Gente, o curso é legal. É sempre legal você, né, fazer um curso. De preferência, um curso que seja realmente na área dos idosos, que é o que eles querem. Agora, o Nene, até agora, eles não falaram sobre cuidar de criança. Né? Eles estão falando sobre cuidador de idosos. Então, se você vai poder usar a sua experiência como Nene, cuidando de criança, para vir para cá cuidar de idoso, eu não sei e até arrisco dizer que eu acho que não. Tá? Se existe a possibilidade de você fazer um curso nos Estados Unidos que é específico para cuidador de idosos, eu faria. E se existe a possibilidade de você conseguir pelo menos 6 meses de trabalho aí antes de fazer a sua aplicação como cuidadora de idosos, porque o do Brasil provavelmente não vai contar. Então você precisa ter tem que ser uma experiência relevante e recente. Então, olha só, gente, a próxima pergunta que tem aqui pra gente é assim, ó. Se o governo canadense exige um curso técnico ou nível superior para ir como cuidador. Porque quer saber sobre essas exigências. Que aqui no Brasil, essa pessoa, né, esse seguidor, para ser cuidador, não é exigido curso técnico, ele diz. Gostaria de saber se a experiência exigida de 6 meses, mais o 2º grau completo, em inglês, já seriam necessários para aplicação nesse programa. Então, inglês, um curso técnico normal, né, de 2º grau, e experiência. Isso? Esses são os requisitos, né? Experiência relevante, recente, nível médio, 2º grau, e inglês CLB4. Se você quiser fazer algum outro curso, claro, é muito bem-vindo, mas é necessário? Não. Agora, a gente sempre tendo em mente que para você entrar por esse programa, você precisa de uma oferta de trabalho. Para você conseguir uma oferta de trabalho, quanto mais bem preparado você estiver, mais fácil você vai conseguir a sua oferta de trabalho. Exatamente, porque assim, né, Belize? Nós não estamos falando que esse programa de imigração é só para brasileiros, gente. Esse programa de imigração ele vai abrir para o mundo inteiro. Então, no final das contas, vai ser uma seleção feita quem preenche melhor os pré-requisitos, entendeu? Então, essas pessoas vão ter mais chances, né? O seguidor perguntou assim, olha, encontrei o curso de cuidador de idosos do Hospital das Clínicas em São Paulo, o que me dará certificado. Vocês acreditam que é bom que, além dos 6 meses de trabalho, eu possa apresentá-lo para ter melhores chances? Com certeza.
é aquilo que a gente está falando. Quanto mais bem preparado você estiver, mais o empregador vai querer você. Se você puder comprovar um curso que você fez recente, e mais essa experiência, e mais o inglês, e mais o segundo grau, você já está bem preparado para conseguir uma oferta de trabalho. Então, lembrando, né, gente, que a Evelise, ela ressaltou algo muito importante. Você pode ter todos os pré-requisitos, mas antes de você até aplicar para esse processo, você tem que ter a sua oferta de trabalho. Então, você tem que ter o seu currículo no modelo canadense em inglês, a sua cover letter no modelo canadense em inglês, né? E aí, sim, com a oferta de trabalho que você vai mandar para esse empregador, para essa vaga, ele vai gostar do seu currículo, a hora que você tem, né, tudo que ele busca para aquela vaga, você vai pegar essa oferta de trabalho, mais todos os seus documentos e vai dar uma entrada nesse processo de imigração, não é verdade? Exatamente. Então, você tem que comprovar o máximo que você conseguir. Porque é normal, é como se você fosse procurar um emprego no Brasil. Quanto melhor o seu currículo, maior a sua chance de conseguir esse emprego. Exatamente. Então, assim, o que eu posso fazer enquanto o processo está fechado no momento, né? Está sendo reavaliado, de vez em quando a imigração vai lá e coloca mais um pouquinho de informação a respeito dos requerimentos, né? Para aplicação e tudo mais. Na verdade, a gente já tem trazido aqui para você, aqui no nosso canal, essas atualizações. Aí você fala, o que então eu devo fazer? Você deve preparar o seu currículo em inglês, você deve fazer o seu cover letter, você deve continuar estudando, faz o IELTS ou o CELP, né? Que são as comprovações de idioma que você vai precisar também. Então vá se preparando e aplica para trabalho, gente. Eu falo, não custa nada mandar o seu currículo. Vai na internet, porque quanto mais currículo você mandar, mais chances você tem de um empregador, né, te responder. E aí você já tem, você fala, olha, o programa ele vai estar para ser aberto, tá na iminência de ser aberto, eu já estou, né, tentando resolver essa questão, porque assim que abrir, eu pego essa vaga, você vai falar isso pro empregador, eu vou pegar então a sua oferta de trabalho, mais meus documentos e vou dar entrada. Olha o quanto você já vai estar agilizando pro seu lado, entendeu? Bom, continuando aqui nossas perguntas que mais chegam pra gente, Evelise, aqui, olha só, gente, e nada melhor, como a gente sempre fala, o Wagner e eu não somos consultores de imigração, então certas perguntas que são muito específicas a respeito de imigração, nada melhor do que as respostas virem de um consultor de imigração que trabalha com isso, que sabe do negócio, por isso que nós convidamos, estamos muito felizes que a Evelise veio nos dar essa mão. Gente, eu que agradeço, vocês são ótimos. Ó, você que é. Olha só, a próxima pergunta é só para enfermeiros? Programa de imigração para caregivers é só para enfermeiros? Eu sou técnico de radiologia e trabalho na área há 5 anos. Posso aplicar? Pode aplicar se comprovar que tem experiência como cuidador de idosos recente na área, com um bom inglês e o nível médio. É isso, não importa o que você seja. Exatamente, gente. Evelise, a resposta ali, ó. Sabe por quê? Não tem shortcut. Shortcut é a mesma coisa que atalho, tá, gente? Não existe atalho para imigração aqui pro Canadá. Eu acho que nenhuma imigração, né? Então, assim, tem lá no website do governo canadense, que é a informação oficial. São esses requerimentos. Se você tem os requerimentos, ótimo. Se você não tem os requerimentos, veja outras opções, outros programas de imigração que talvez, né, vai ter um lá que vai preencher, você vai preencher os pré-requisitos, entendeu? Então fica aí essa dica, não tem como a gente dar jeitinho para essas coisas. Próxima pergunta é só para enfermeiro e técnico? Minha esposa trabalha como cuidadora faz 1 ano e meio. Mas não tem enfermagem. Nesse caso, ela também é elegível? Mesma resposta, né, Evelise? Que a Evelise acabou de falar, tá certo? Se preenche os pré-requisitos lá que nós já também trouxemos para vocês aqui no canal, tá dentro. Se não preenche, procure, veja, pesquise outros programas de imigração que talvez você encontre um que vá ser um bom fit para você, tá bom? Só uma coisa, gente. Até agora, o que a gente sabe desse programa novo que vai chegar, ninguém falou que precisa ser enfermeiro, tá? Eles só falaram que o nível de instrução é nível médio, mas precisa sim de experiência na área. Então pode ser que quando eles lançarem, eles tragam mais requisitos e aí eles podem até dizer, não, ó, tem que ser enfermeiro, mas até agora não falaram. Ótima observação. A próxima pergunta é, fiquei na dúvida de poder ser somente para quem tem formação na área da saúde, sou cuidador de idosos em casa de família, mas minha formação superior é em administração. O meu registro do MEI micro é empreendedor individual. Emito nota de serviço de cuidados de idosos. Serve de comprovação?
Eu vou falar e a Evelise vai me corrigir se eu estiver enganada, mas é aquilo que nós temos falado, tá, gente? E nós vamos repetir isso para vocês. Existe aí todo um requerimento do que você tem que fazer, da sua experiência para ser elegível para esse programa de migração para caregiver. Se você tem essa experiência recente que o site do governo estabelece, né, Elisa? Exato. Tem educação, você tem, né? Tem que fazer só passar aí pelo... Como se diz, Evelise? Lá? Educational ECA. Credential Assessment. Isso, passar pelo ECA. Para eles fizerem uma equivalência para o inglês, né? No caso, para a educação canadense. Mas, bom, a experiência é importantíssima na área, tá, gente? E mais uma pergunta para a gente fechar aqui o nosso vídeo respondendo as suas perguntas mais frequentes sobre o processo de imigração para caregivers. Como eles pediriam a comprovação de trabalho? Seria pela carteira de trabalho ou carta de referência pelo empregador? Carta de referência do empregador e especificando a função executada que deve bater com o NOC de cuidador de idosos. Então, se você puder entrar no site da imigração, olhar o NOC do cuidador, ver as funções e colocar na sua carta, melhor ainda. Gente, olha só. Ficam aqui, então, as respostas para as suas perguntas. A gente realmente espera ter ajudado, ter esclarecido, né, de alguma forma aí, você que está pensando, que já começou aí a agir, né, para aplicar para esse processo de imigração, quando ele abrir, né? Ele vai abrir, né, Evelise? A questão toda é você correr atrás, fazer aquilo que você pode nesse meio tempo, para estar no mais preparado possível para quando essa porta abrir. Tá certo? Então, quero agradecer a Evelise por ter aceito o nosso convite e fica aqui, né? Temos vários vídeos falando e lives falando sobre esse programa também. Corre lá, assiste e vai ficar aqui também o link do site do governo na descrição do vídeo para você acessar e pegar mais detalhes, mais informações atualizadas e informação oficial. E aqui também na descrição desse vídeo nós vamos deixar o contato da Evelise para você que já está se preparando para emigrar para o Canadá e precisa aí, então, de um consultor de imigração para te ajudar a chegar lá, tá certo? Clica aqui e entre em contato com a Evelise. Gente, muito obrigada. Qualquer dúvida, qualquer informação que vocês queiram, não deixem de entrar em contato. Será um prazer atender vocês. Giza e Wagner, mais uma vez, obrigada pelo convite. É sempre um prazer estar aqui com vocês. Prazer, nós que agradecemos. Até mais, gente. Obrigada.